Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Conteúdo 4.0, que a gente tenta desmistificar um pouco essa loucuragem dos últimos 12 meses de ChatGPT, Bard, será que eu vou ter um emprego? Como será que eu uso isso como pequena empresa, como grande empresa? Segurança de dados, tem tantas questões aí envolvidas no uso da inteligência artificial e dos large language models para gerar conteúdo e analisar conteúdo, que o objetivo dessa série é realmente esse, é a gente botar exemplos práticos, trabalhar primeiro com conceitos e usar exemplos práticos em que a gente possa mostrar para você a melhor forma de usar essa nova tecnologia para gerar resultados para o seu negócio, para o seu emprego, para a sua empresa. O objetivo é realmente a gente entrar nessa parte mais prática, tá? Esse é um projeto da Spark com podcast de cabeça, então você que está ouvindo no feed de cabeça e não está ouvindo a voz do Brunão, não se preocupe, está tudo bem com ele. A gente vai voltar esse ano com projetos legais aí no feed de cabeça, que ele está em processo de mudança de cidade e com criança pequena, então o Brunão tá bem, mas logo, logo ele volta aí para trocar uma ideia com a gente. Estou com saudade dele, de bater um papo com ele aqui junto com vocês. Então, hoje, já indo direto para aquilo que é importante, hoje a gente vai conversar sobre engenharia de prompt. Então, aqui é importante a gente entrar em alguns conceitos, né? Primeiro, Eric, o que é prompt? Por que você está usando essa palavra? Porque é um conceito que a gente acaba usando no uso do ChatGPT, do Bard, dos Large Language Models, a gente fala em prompt. Para você que trabalha com tecnologia, esse termo é mais simples, né? Porque você acaba já usando isso no dia a dia. Mas você que não trabalha, não tem problema. O prompt nada mais é do que a forma com a qual você se comunica com a inteligência artificial. É a forma com a qual você realiza suas solicitações para ter acesso àquilo que você precisa, para ter as suas necessidades atendidas. Então, quando a gente fala em engenharia de prompt, a gente quer falar sobre a melhor forma para você inserir as tuas solicitações, inserir as tuas demandas para que você consiga o melhor resultado possível. Então, lembrando, quando a gente fala em inteligência artificial, por mais que ela tenha evoluído, por mais que ela esteja cada vez mais, entre aspas, você que está vendo no vídeo, você está vendo, por exemplo, natural, né? Mas ela ainda necessita que a gente direcione ela da melhor forma possível para que a gente consiga extrair as informações que realmente a gente precisa. Então, quando a gente fala em engenharia de prompt, nada mais é do que a gente projetar modelos e formas com as quais a gente pode e a gente deve se comunicar com o ChatGPT. E o legal aqui é o quê? Vai variar muito da tua área, vai variar muito do teu segmento de negócio, vai variar muito daquilo que, sabe, o que você está buscando do ChatGPT, do Bard ou das outras ferramentas. Então, quando a gente fala em engenharia de prompt, é exatamente isso, é como que a gente projeta os nossos prompts, como que a gente projeta as nossas solicitações, como que a gente escreve elas. Aqui a gente vai acabar entrando mesmo no contexto assim, como que a gente cria um textinho ali pro LLM, para o ChatGPT, para o Bard, para que ele possa entender da melhor forma e dar o melhor resultado possível. Então, primeiro a gente vai falar em dois parâmetros, né? O primeiro é o entendimento do contexto e depois a gente vai falar de respostas direcionadas. Quando a gente fala em entendimento do contexto, é você colocar para a ferramenta, para a tecnologia, exatamente qual o contexto da qual a tua solicitação se encaixa. Então, deixa eu dar um exemplo prático, né? Quando a gente fala assim, vamos dizer, você tem o seu negócio, você tem um site e você tem um blog, e você quer ajudar, você precisa da ajuda do ChatGPT para conseguir escrever um post do blog. O contexto é esse, o contexto você quer, então, você vai colocar lá, eu quero escrever um texto de blog
de 500, 800, 1000 palavras para o meu site, que é de uma empresa de tradução, no nosso caso da Spark. O nosso público-alvo são profissionais de marketing, são pequenos empreendedores, são donos de startups, são clientes internacionais de um país X, de um país Y. A faixa de idade desses profissionais é entre 25 e 40 anos. O modelo de linguagem é formal, mas usando termos tecnológicos sem traduzi-los para português. Então, você entende? Eu estou colocando o contexto no qual eu quero que ele me ajude. Porque se eu simplesmente dizer para ele, escreva um texto de um post de blog sobre a evolução da indústria de tradução, fica muito vago. Apesar de que eu estou dando o tema para ele, eu posso dar tantas mais informações para ele, para que esse contexto fique mais rico e ele consiga gerar essa informação de uma forma mais que faz um match com aquilo que eu preciso, que esse talvez seja a grande chave da engenharia de prompt. Porque vamos só colocar assim, para quando a gente fala em ChatGPT, quando a gente fala em Bard, é um grande volume de dados que foram extraídos e analisados de milhões de fontes de dados em que ele tem esses parâmetros, em que ele consegue entender, dizer assim, daqui essa informação eu busquei de uma origem, de uma fonte X, que era direcionada a um público Y, com uma linguagem Z, com um contexto A. Então, ele tem isso. E ele tem essa possibilidade de processar essa solicitação de forma muito rápida. Você que já usou essas ferramentas, você sabe disso. Seja o Bard, em que ele fica rodando lá e, de repente, ele te dá toda a resposta, ou seja o ChatGPT, que ele vai escrevendo para você, né? Ele vai realmente te dando, como se ele estivesse escrevendo uma resposta em tempo real. Ele tem essa capacidade de processamento. Então, vai de você informar isso da melhor forma possível. E aqui vai uma dica bem prática, um negócio que eu uso bastante, eu acho super legal. Eric, eu não sei exatamente a melhor forma de escrever uma solicitação. Coloque o contexto geral e dentro da tua solicitação você coloca a seguinte frase. Você coloca, para especificar mais o conteúdo e lhe ajudar no processo, me faça perguntas que possam te direcionar na criação do conteúdo. Essa frase, me faça perguntas, e assim, aí eu vou te dizer, coloca, me faça 5 perguntas, me faça 10 perguntas no máximo, senão ele pode se perder e fazer várias perguntas. Ele vai pedir a tua ajuda e você depois vai responder as perguntas, inseri-las e vai permitir com que ele possa criar esse conteúdo de forma melhor. Então, é seu papel dar o contexto, mas você pode também pedir a ajuda dele para criar esse contexto. Esse é um negócio super legal quando a gente fala de LLMs. E quando a gente fala em respostas direcionadas, nada mais é assim, gente, seja você pequena empresa que está usando isso para reduzir custos, seja você áreas de grandes organizações que estão usando a ferramenta para criação de conteúdo ou análise de dados, tudo que a gente quer é como se, assim, eu juro que eu não vou falar de uma forma pejorativa, mas a gente deveria usar o ChatGPT e o Bard como os nossos estagiários. E eu falo isso simplesmente o quê? Você vai solicitar para que eles executem uma tarefa, você vai fazer a solicitação da forma mais específica possível, de novo, como se fosse alguém que está começando a trabalhar com você. É alguém que não te conhece ainda, é alguém que não conhece o teu jeito de trabalhar, é alguém que não conhece o teu negócio perfeitamente. Quanto mais específico você for, mais direcionadas serão as respostas. Então, essa é a grande chave quando a gente fala em engenharia de prompts, tá? E assim, para você que está no vídeo, você está vendo uma pequena apresentação, mas você que está só no áudio, no feed de cabeça, não se preocupe. Esse episódio
a gente está usando informações visuais, mas eu vou tentar ao máximo fazer uma narração das informações para que você, se você está ouvindo na sua corrida ou dirigindo, na hora de ficar assistindo o vídeo, aí não, continua no áudio, que a absorção da informação vai ser a mesma. Então, são 3 pontos específicos aqui. Seja específico e direto, aquilo que a gente falou. Não enrole demais. Coloque exatamente os pontos que você, os parâmetros que você precisa, tá? Peça ajuda dele, caso você tenha alguma dúvida como fazer, peça ajuda dele para que ele lhe faça perguntas, ela lhe faça perguntas, para que você consiga responder e aí sim ter o contexto exato. E seja direto, não sem muita enrolação. Evite prompts vagos ou complexos demais. Esse é um negócio que eu tenho um pouco esse de efeito. Muitas vezes, como eu faço, como o Eric faz, eu vou no Notepad da vida, no Word, eu começo a escrever minha solicitação. Eu gosto de poder ter a solicitação, editá-la da melhor forma possível antes de inserir no ChatGPT ou antes de inserir no Bard. É a forma que eu faço. E muitas vezes eu acabo escrevendo demais e eu tenho que editar para ficar um pouquinho mais sucinto, para ficar um pouquinho mais direto, porque se você se você expandir demais a quantidade de solicitações em um só prompt, você vai ver que normalmente ele vai se perder. Ela vai acabar se perdendo, ele vai acabar se perdendo. Então, existe essa necessidade de pede uma coisa de cada vez. Vamos usar a analogia do estagiário, da estagiária, porque é exatamente isso. Faça solicitações de forma bem direta e não faça algo muito vago, muito complexo, em que a inteligência artificial vá se perder na resposta que você precisa. E um ponto aqui extremamente importante: não assuma que a inteligência artificial entenderá seus objetivos implícitos. Muitas vezes, quando a gente conversa com alguém, quando a gente está trabalhando em equipe, as pessoas sabem como a gente trabalha e você pode fazer os pedidos e ter ali objetivos implícitos naquilo que você quer, porque já fica meio subentendido. Lembre-se que o LLM, ele é realmente, você precisa usar a linguagem escrita, né, que você está se comunicando com ele de forma escrita, pelo menos hoje, enquanto a gente está gravando esse vídeo em 2024, ainda o ChatGPT e o Bard, você não faz essa solicitação via voz, você faz escrita, né? Você precisa deixar de forma bem explícita quais são os teus objetivos. Então, voltando ao exemplo inicial, se você quer um post de blog que tenha entre 800 e 1.000 palavras, diga isso para a inteligência artificial, escreva isso. Eu quero um post de blog que tenha entre 800 e 1.000 palavras. Não ache que ele vai subentender aquilo que você quer. Porque os testes que você começar a fazer, por exemplo, quando a gente fala em post de blog, você vai ver que normalmente o ChatGPT ele vai criar textos de blog em torno de 400 palavras, 500 palavras, e aí vai da gente ir trabalhando com ele, com um feedback, para a gente conseguindo chegar no tamanho de conteúdo que a gente quer. E um outro detalhe muito importante dessa analogia do estagiário, da estagiária, é o quê? Assim como você na sua empresa, você provavelmente não pegaria o trabalho da sua estagiária e enviaria diretamente para um cliente importante, você não vai pegar um trabalho feito pelo ChatGPT, pelo Bard, e simplesmente dizer está 100% certo, tá aqui o que eu vou publicar isso no meu blog, eu vou enviar, eu vou pedir um texto de um e-mail de vendas e vou enviar para um prospect. Não, por favor. Sempre são necessários ajustes e você identificar aquilo que você pediu foi exatamente atendido. A gente vê muito isso, por exemplo, a gente tem clientes que nos enviam textos para revisão hoje em dia. Então, a gente percebe que o texto foi traduzido via inteligência artificial, via tradutor automático, e enviam para revisão. Por quê? Porque a gente consegue pegar muitos detalhes que a tradução não fica natural, que a tradução está errada. Que, de novo, a tecnologia não está 100% perfeita ainda, né? E a gente consegue observar, e eu consigo observar pessoalmente,
assim, eu consigo bater o olho e dizer esse texto foi criado pelo ChatGPT, esse texto foi traduzido pelo ChatGPT, que tem detalhes que você, com a tua experiência do teu trabalho, você vai ver isso. De repente, vou pedir um texto de vendas. Você vai ver que algumas coisas são muito estranhas, algumas linguagens acabam sendo estranhas, então você sempre vai precisar editar. Então, toda essa loucura que a gente falou já, muita gente vai perder o emprego. Sim, vai existir transição profissional, isso não tem como não ter com tecnologia, teve com todas as tecnologias antes dela, né? Mas não vai acabar com a necessidade do ser humano de fazer essa edição final. A gente ainda está bem longe disso, está bem longe do trabalho final do ChatGPT ou do Bard ser simplesmente perfeito. Aqui, duas dicas bem legais quando a gente fala em engenharia de prompt. Comece com uma solicitação ampla e refine aos poucos. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos continuar no exemplo do post do blog. Como que eu gosto de fazer a criação de conteúdo com a assistência do ChatGPT ou do Bard? Eu normalmente coloco o contexto, como a gente falou no início, e eu peço um outline desse post. Eu peço realmente os tópicos que ele acha que são legais de discutir no assunto, no contexto que eu quero discutir. Por quê? Porque ali você já bate o olho no início e diz assim, ok, esse tópico tá legal, esse tópico legal, isso aqui não encaixa bem com o que eu quero falar com o meu público-alvo. E aí você começa a conversar com ele e a alterar essas informações. Então, essa é a parte mais legal. Você pede outline, aí você vai dizer assim, ó, o tópico 3 está sendo tratado de uma forma muito genérica e eu preciso de uma inteligência maior de mercado, porque o prospect que eu quero atingir com esse post é um prospect que já tem um nível mais avançado de conhecimento. Então, favor alterar o tópico 3 considerando isso. Recria o outline. E ele vai lá, recria e ele altera. Ficou legal? Ficou legal. O tópico 6 precisa de uma pequena alteração, a gente precisa adicionar um certo assunto ao tópico 6. Converse com o ChatGPT, converse com o Bard e faça que esse outline fique exatamente com o que você precisa. A partir daí, você vai falar para ele, ok, outline aprovado, favor criar o texto. Acabou? Obviamente não. Aí ele vai te dar um texto inicial, e aí você vai analisar o texto e editar o texto. Ok, sei lá, o tópico 4 ficou apenas um parágrafo, ficou muito genérico, isso sem falar dos erros de português, não é dos erros, mas da forma de linguagem de português, inglês, que de repente você, não ficou do jeito que eu queria. Aí você vai alterando ou vai pedindo para ele fazer de novo. Eu particularmente gosto de fazer já uma revisão gramatical e de linguagem, de tom de voz pessoal, porque fica mais fácil do jeito de eu trabalhar. Mas aí você decide aquilo que fica melhor para você. Mas aí você pegou assim, o tópico 1 está legal, o tópico 2 está legal, o tópico 3 está legal. Tópico 4 faltou a informação. Favor, sei lá, ficou legal o primeiro parágrafo que ele escreveu, mas você precisa de mais. Você escreve exatamente isso para ele. Tópico 4, favor manter o parágrafo inicial e adicionar um parágrafo falando sobre as novidades de mercado sobre esse assunto, por exemplo. E ele vai fazer exatamente isso para você. Sei lá, faltou um call to action no teu texto. Por favor, adicionar um call to action. Vá trabalhando aos poucos, porque uma coisa que a gente ainda não falou, que é bem importante, existe uma limitação de caracteres na informação que ele gera. Quando a gente está falando num post de mídia social, num texto de e-mail, ou até mesmo num texto de blog normal, isso não impacta. Mas quando a gente começa a falar num post maior, quando a gente vai discutir planilha de dados, a gente vai discutir análise de documentos, começa a fazer uma diferença grande. Então, fica mais produtivo você trabalhar de forma cadenciada com ele, gerando as informações, revisando as informações, pedindo para adicionar, do que simplesmente pedir para criar um bolo só, porque eu brinco que muitas vezes dá a impressão que o ChatGPT e o Bard acabam sendo um pouquinho preguiçosos. Eles fazem aquilo exatamente que tem que fazer e não uma vírgula a mais. Então, é tua responsabilidade, como você está falando, gerar o conteúdo
o teu trabalho, para a tua empresa, fazer isso de uma forma, fazer esse refino dessas informações. E aí entra a questão dos loops de feedback. Em inglês é uma tradução literal do feedback loops, né, que a gente fala em inglês. Então, esses loops de feedback nada mais são do que ele criou, eu vou lá, eu vou dar um feedback para ele, ele vai recriar, ou ele vai adicionar, ou ele vai retirar. Vou dar mais um feedback para ele, vou dar mais um feedback para ele. É importante esse processo para que você tenha a informação que você precisa, tá? Não adianta achar que você simplesmente, eu vou criar um post de blog em 10 minutos. Não funciona assim. Antes você demorava 8 horas para criar, agora você vai provavelmente criar em 1 hora, 2 horas. Mas você precisa desse trabalho de criar um prompt que inclua todo o contexto, responder as perguntas dele para conseguir realmente aprimorar esse contexto, ter o outline, e até com outras coisas, por exemplo, como eu gosto de criar imagens, quando a gente está falando do ChatGPT e do DALL-E. Como eu normalmente faço, eu coloco o contexto para o qual eu preciso a imagem. Eu sempre peço, me dê 5 sugestões e descrições de imagem para que eu possa escolher. Então, eu não peço para gerar a imagem já diretamente. Eu peço para o DALL-E me dar 5 sugestões, eu olho as descrições, de repente, cria a imagem 3. Ficou poluída demais, tem a característica muitas vezes ficar poluída demais. Não, faz de uma forma mais limpa, sem texto nenhum na imagem. Existe todo esse loop de feedback também na imagem para criar da melhor forma possível. Tá? Então, loop de feedback vai ser um termo que a gente vai usar bastante nessa série, porque ela é importantíssima quando a gente fala na criação e análise de conteúdo. Aqui é só uma palavra que é muito legal, porque quando a gente fala, por exemplo, uma forma de gerar o post blog depois que você tem o outline, ou se você está trabalhando com muitos dados, você precisa realmente limitar o trabalho do ChatGPT, do Bard, para uma sessão, para uma quantidade certa de palavras, uma quantidade certa de dados. Divida, realmente fala assim, gere sessão por sessão do texto. E a partir do momento que ele gerou a primeira sessão, a primeira sessão ficou legal, continue. Em inglês a gente usa proceed. Proceed, ele entende, ok, ele já vai para o segundo, ele vai para o terceiro, ele vai para o quarto. Essa palavrinha é mágica no relacionamento com os LLMs, tá? Então, proceed ou continue é você dizendo assim, beleza, ficou legal essa parte para a próxima, parte para a próxima, parte para a próxima. Eu, particularmente, sempre gosto, muitas vezes, quando o conteúdo ficou exatamente como você precisa, eu coloco um elogio, eu dou um feedback para ele, eu coloco great job, eu coloco excellent, porque para entender, realmente para a ferramenta entender, ok, eu estou exatamente no caminho que o meu solicitante quer e eu vou continuar fazendo nesse caminho. Então, isso também é uma dica legal. Exemplos agora de engenharia de prompt. Esses exemplos, para quem está olhando na tela aqui, para quem está no vídeo, estão em inglês, mas eu vou narrá-los em português. É simplesmente porque eu já falei isso no episódio inicial, e você pode ver isso na literatura ou nas reportagens que falam dessas ferramentas. Ainda a qualidade dos dados, a qualidade da inteligência, a qualidade das análises é melhor se a origem for em inglês. E assim, quer dizer que não dá para usar em português? Claro que não dá e deve se usar em português. Mas muitas vezes você vai perceber que é uma tradução meio literal. Muita linguagem que é gerada em português pelo ChatGPT acaba sendo um pouquinho tradução Google Tradutor, que soa um pouco estranho, mas não te impede de usar, nem deve te impedir de usar. Simplesmente eu gosto de fazer esses exemplos gerando em inglês. Para quem está lendo e para quem conhece inglês, aí fica mais fácil perceber também. Então, um exemplo de uma descrição de produto. Então, o prompt, como é importante você fazer o prompt mais específico para que você consiga o resultado. Então, eu posso falar simplesmente, me dê uma descrição sobre a nossa garrafa d'água. A nossa garrafa d'água é uma empresa que produz garrafas que é concorrência da Stanley. A nossa garrafa d'água, a resposta dele, nossa garrafa d'água é feita para
para você beber água, ela é durável e ela vai realmente, você vai poder usá-la para suas necessidades, fica algo muito amplo. Então, um prompt mais interessante seria: escreva uma descrição curta e que gere engajamento com o meu público para a nossa nova garrafa de água, que ela é eco-friendly, ela realmente é feito de material que não é ruim para o meio ambiente, né? Então, dando essa diretriz de curto, gera engajamento, eco-friendly, eu consigo ter uma resposta melhor dele. Então, a resposta que ele me deu quando eu coloquei esse prompt foi: descubra a inovação mais recente, nossa Eco Bottle, é feita de 100% materiais recicláveis. Essa garrafa d'água não é só um acessório de hidratação, mas ela mostra o seu compromisso com o planeta, o design moderno e construção durável, uma companhia perfeita para suas aventuras urbanas e explorações da natureza. Então, ela acaba dando uma informação mais rica que nem sempre eu vou ficar com isso, mas eu posso tirar dicas daqui que vão ser mais fáceis de usar na minha descrição de produto, nos meus posts de rede social, ao simplesmente passar mais informações no prompt. Quando eu falo de uma campanha de e-mail marketing, então um prompt básico seria: escreva um e-mail de assunto, um assunto de e-mail para a nossa promoção de roupas, para a promoção de venda de roupas. É algo muito amplo, é algo muito pobre em riqueza tipo, não tem riqueza de detalhes. Então, ele simplesmente sugeriu para mim: a nossa promoção de roupas está aqui. Então, algo que realmente eu não conseguiria aproveitar. Um prompt que seria mais interessante, já usando conceitos de especificidade, de contexto: sugira um e-mail, um assunto de e-mail que seja catchy, que seja realmente, uau, chame a atenção, para promover a nossa linha de roupas de inverno para jovens adultos. E aí, realmente, ele consegue me dar algo melhor. A resposta que ele me deu é: aqueça o seu inverno, 30% de desconto exclusivo na nossa linha de roupas de inverno. Então, de novo, e o mais legal, todos esses exemplos aqui, o que eu sugiro? Sempre pede para ele 3 exemplos, 4 exemplos, 5 exemplos. Você já está fazendo prompt, você já está com o trabalho ali de escrever. Então, peça diferentes exemplos para que fique mais fácil escolher e gere menos necessidade de feedbacks. Não gostei desse, gere outro. Não, já pede 4, 5 exemplos. Aí você vai perceber, nenhum desses exemplos foi tratar ou tá uma linguagem mais informal que eu preciso para um público mais jovem. Aí você consegue me dar um feedback, você consegue dar um feedback mais interessante. Gere mais 5 exemplos com uma linguagem mais informal do que os exemplos originais. Então, isso é importante. Post de rede social. Então, a minha solicitação inicial foi: escreva uma legenda para o Instagram para nossos produtos de cuidados da pele. E a resposta foi: check out our new skincare products. Veja ou descubra os nossos novos produtos de cuidados da pele. Um prompt mais interessante seria: crie uma descrição, crie um texto para um post de Instagram que realmente chame a atenção do cliente para a nossa nova linha orgânica de produtos orgânicos de cuidados da pele. Então, eu estou dando detalhes para eles, tipo, eu estou pedindo que gere engajamento, que chame a atenção, produtos orgânicos. Aí ele consegue, e eu posso também inserir, inclua hashtags, inclua emojis. Tudo isso você pode incluir na tua solicitação para que ele realmente possa te dar uma resposta mais completa e que você realmente possa utilizar. Tá? Títulos de post de blog, títulos de matéria para quem trabalha com jornalismo, para quem trabalha com notícias. Talvez seja um dos grandes usos do ChatGPT hoje em dia, porque ele consegue... Eu sei que a gente tem
200 milhões de posts na internet quando a gente fala em 5 dicas de títulos de post, aquela coisa de 8 dicas para cuidados na pele, ou sabe, existe já uma formulazinha, mas o ChatGPT e o Bard tem tanta informação, tem tantos exemplos, que se eu escrever um prompt para ele explicando qual a minha necessidade, do que se trata, qual público, qual tom de voz que eu quero usar, ele vai me dar exemplos de títulos de post de blog, de reportagem, de notícias, que são muito mais... que comprovadamente geram muito mais resultados, tá? Então, esse é um dos negócios que eu acabo usando bastante, porque muitas vezes, assim, eu não tenho dificuldade em escrever textos, mas eu tenho dificuldade em gerar os títulos. Então, esse realmente é um campo da inteligência artificial que acaba ajudando bastante eu vou, entre aspas, experiência e quantidade de informações e quantidade de dados que ele tem, que mostra. Então, por exemplo, assim, quando eu vou falar em título de post de blog, eu particularmente, eu não tenho nenhum dado que comprove essa minha teoria, tá? Eu tô falando feeling meu. Eu gosto de usar o Bard, porque o Bard é do Google. O Google tem uma noção do que é melhor para SEO, então eu acabo usando o Bard para sugestão de títulos de post do blog. Eu hoje, de novo, feeling, Eric, não é? Você tem que testar. Para geração de textos de blog, eu acho que o ChatGPT é melhor. Eu acho que o ChatGPT é mais natural, é mais eficiente hoje em dia. Mas o título do post, eu prefiro o Bard hoje em dia. Mais um exemplo seria o pedir o feedback de clientes, né? Então, de repente, eu não sei exatamente a melhor linguagem para pedir o feedback do meu cliente. Explique para o ChatGPT, para o Bard, qual tipo de cliente, qual cenário, foi feita uma compra, foi feita uma devolução, foi feita uma visita em uma certa página, foi feito um download de um e-book. Explique isso e aí coloque essas informações e peça 3, 4, 5 exemplos para que você tenha a melhor forma de pedir o feedback de cliente. Tá? Gente, assim, eu não quero estender demais esses episódios. Vou deixar para estender quando eu e o Bruno estivermos juntos, que aí a gente fala as nossas besteiras e discute sobre a vida, mas nessa série eu quero manter mais objetivo. Mas o ponto desse episódio era esse, tá? O ponto desse episódio era exatamente mostrar e discutir o quão importante é você entender o conceito de engenharia de prompt. O quão importante é você oferecer contexto, oferecer dados, pedir para que a inteligência artificial te faça perguntas para que você possa dar uma riqueza maior do contexto para a geração daquilo que você precisa. E a linguagem, e o tom de voz. Então, assim, é muito importante porque vai mudar o resultado que você gera. É tão simples quanto isso. Não é simplesmente abrir o ChatGPT e dizer gere um post de blog sobre empresas de tradução. Não, não é isso. Você tem que realmente dar o contexto. Você realmente tem que dar o feedback daquilo que ele está te fornecendo. Você tem que trabalhar em sessões, porque existe limitação de processamento de dados. Você tem que revisar tudo aquilo que é gerado, você tem que acrescentar. Então, assim, tem muita coisa aí que envolve esse teu relacionamento eu vou usar a analogia de novo, com o teu estagiário, com a tua estagiária, que deveria ser um dos focos do ChatGPT, né? A gente reduzir o custo quando a gente fala em pequena empresa, ou melhorar a qualidade daquilo que a gente está gerando, porque, de novo, tem uma riqueza de dados muito grande, e com o tempo a gente vai aprender como usar essa ferramenta de uma forma melhor, mas é importante você se comunicar bem com a ferramenta, tá? E assim, gente, por favor, nos comentários do vídeo, nos comentários do podcast, coloquem as suas dúvidas, ou no e-mail que eu coloquei aqui no final da apresentação, no contato@sparkenglish.com.br. Manda assim, Eric, eu tô tentando usar para gerar meu, sei lá,
meus posts de redes sociais, Instagram, mas eu não estou gostando da qualidade. O que eu estou fazendo de errado? A gente quer trabalhar junto. Eu quero ajudar vocês nesse processo. Então, coloquem os comentários, coloquem suas dúvidas e coloquem temas que você quer que sejam tratados nessa série Conteúdo 4.0, tá? Esse é o mais importante. Então, vídeo no canal do YouTube, podcast, aonde você ouve o podcast de cabeça, aí é só em áudio mesmo, tá? E se você, de repente, perdi alguma coisinha, quero ver os exemplos que o Eric colocou, vai lá no YouTube, checa o vídeo, vai lá para a parte onde a gente está dando os exemplos, não precisa assistir tudo, não, de novo, mas vamos trabalhar juntos para a gente poder usar melhor essa ferramenta, essa tecnologia, tá? Próximo episódio a gente vai falar de personas, que tem um pouquinho a ver com o que você já sabe de personas de marketing, mas quando a gente fala de LLM é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente a criação disso, é um pouquinho diferente a forma com a qual a gente vai trabalhar disso, tá bom? Grande abraço e até a próxima.